taxonomia, né? É a ciência ou técnica da classificação, da denominação e organização. Então, na biologia é muito comum, né? A gente aprendeu até no ensino médio, né? Na minha época colegial, que a gente chamava, a classificação dos seres vivos, né? Reino, filo, espécie, Cofagésp, né? Que a gente aprendia esse macetezinho para o cursinho lá. Então, reino, filo, eu já até esqueci, né? Mas enfim, na biologia isso é muito comum, classificar os seres vivos, né? E essa palavra vem do grego taxis, que significa arranjo, e nomia, que significa método, né? Então, é o método, a forma de a gente arranjar as coisas. Bom, e com isso, então, da onde vem essa... para especificamente para a educação, né, a taxonomia, ela existe para estimular os educadores a auxiliarem seus discentes de forma estruturada e consciente, adquirirem competências específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades. Então, na educação, é uma forma de auxiliar o professor a chegar onde ele quer com o seu aluno. O que eu quero com o meu aluno? Gente, antes de continuar, queria só falar, vocês viram que no plano de aula, na parte de objetivo, vai ter que constar a taxonomia de Bloom nos objetivos, tá? Então, para lembrar aqui para vocês. Então, estimular os educadores, né? Nós vamos... Como fazer o processo? Gente, competência. É muito comum hoje falar desenvolver competências e habilidades. Ou melhor, habilidades e competências. Habilidades vêm antes da competência. O que significa habilidade? O que significa competência? Habilidade por exemplo, uma pessoa habilidosa é aquela que faz alguma coisa com muita naturalidade. Você fala, nossa, ele toca violão, ele dedilha as cordas com uma facilidade, quer dizer, ele tem uma habilidade com as suas mãos, né? Então, um músico, ele tem que ter várias habilidades. Ele tem que ter destreza com as suas mãos direita, com a mão esquerda. Então, isso é uma habilidade. Ele tem que ter rapidez no movimento para trocar os acordes aqui. Ele tem que ter uma habilidade, ele tem que ter uma rapidez para mexer nas cordas, né? Ou então uma pessoa que toca piano, né? Então ela tem que ter habilidade com as duas mãos, velocidade, ela tem que ter seus dedos treinados. Tem que ter uma habilidade para ler partitura, né? Então eu vou ler uma partitura, e para isso eu tenho que aprender essa habilidade, uma habilidade de aprender rápido. Nossa, ele lê muito fácil aquela partitura, e ele toca rápido, ou seja, ele tem várias habilidades. Mas não basta isso, tem que ter um sentimento, ele tem que tocar, não como um robô tocando, mas com o seu coração, com a sua alma. Ele tem que ter essa habilidade musical. Então, olha só, são várias habilidades que a pessoa vai adquirindo para ser o quê? Um pianista competente. Então, a pessoa competente é aquela que possui várias habilidades, né? Por exemplo, vamos mais uma coisa, a leitura. Então, para eu ser competente na leitura, o que eu tenho que fazer? Tenho que saber o que são frases, pontuação, conhecer palavras, né? Saber ter um raciocínio das ideias que se entrelaçam, são habilidades de leitura. Então, o que eu sou? Para eu ser competente na leitura, eu preciso ter várias habilidades, né? Conhecer palavras, saber escrever, saber o alfabeto. E essas habilidades são desde as mais simples até as mais complexas. Então, vamos pegar as habilidades mais simples para uma leitura. A saber, o alfabeto.
A, B, C, D. Ah, mas isso é simples. Sim, mas é uma habilidade inicial que eu adquiro. A partir do momento que eu adquiro essa habilidade inicial, eu vou para uma outra habilidade, né? E o conjunto dessas me faz uma pessoa competente. Tá? Então, é aqui que está, nessa parte da educação, quando a gente lê, nessa frase que está escrito aqui, ó, estimular os educadores a auxiliarem seus discentes de forma estruturada e consciente a adquirirem competência. Então, é importante, um engenheiro, né? O que é um engenheiro competente? Ele não sabe só escrever um relatório, mas ele também tem que escrever um relatório, ele tem que fazer cálculo, ele tem que saber ler, ele tem que saber todas as áreas, né? Então, o engenheiro civil, ele tem que saber fundação, ele tem que saber mexer com o computador, etc. Tá bom? E o que, então? Você tem que dominar habilidades. E com isso, né, é nesse domínio de chegar numa habilidade, de adquirir habilidades para chegar numa competência, né, a sociedade de psicologia americana, preocupada com essa forma, como que essas pessoas vão adquirir isso, né, questionou como fazer para a pessoa chegar, aprender dessa forma. Bom, então tudo isso partindo da sociedade de psicologia, né, o Bloom, Benjamin Bloom, um psicólogo americano, né, que viveu de 1913 a 1999, ou seja, viveu 86 anos, ele assumiu a liderança de um grupo de pesquisadores para organizar uma forma, então, de uma taxonomia na área de ensino e aprendizagem. Né? Como a gente falou, taxonomia, uma organização, uma classificação. Então, ele assumiu essa liderança em atender essa sociedade, né, e definir, criar uma taxonomia dos processos educacionais. O seu trabalho original é de 1956, tudo isso, quer dizer, é muito recente, né, nessa organização da taxonomia. E assim, então, nós consideramos 3 domínios, né, considerar 3 domínios para esse processo de aprendizagem. O primeiro domínio é o domínio cognitivo, aprender e dominar um conhecimento. O que é cognitivo? Né? Então, eu vou desenvolver o intelectual, é o desenvolvimento intelectual. E para isso, o que precisa? Uma hierarquia de complexidades. Eu vou começar do mais simples para o método mais complexo. Lembra do método cartesiano, né, que a gente viu isso lá atrás no nosso curso? Né? Bom, uma outra habilidade é é o campo afetivo, que é do sentimento, das emoções. Então, abrange essa área emocional, do comportamento, da atitude, da responsabilidade. E o psicomotor, que são as habilidades físicas. No caso da taxonomia de Bloom, que nós estamos vendo aqui, ela está relacionada com o domínio cognitivo. Como se aprende, como se desenvolve a parte intelectual de um determinado assunto, de um determinado conceito. Então, vamos lá. E qual é a grande contribuição dessa taxonomia de Bloom? A grande contribuição dele é que é uma classificação hierárquica dos objetivos de aprendizagem. Por que é uma grande contribuição? Pois até o momento havia uma falta de consenso das palavras. Então é o seguinte, eu quero que a pessoa aprenda, né? Então a gente joga muito essas palavras. Até então era, olha, ele precisa conhecer, ele precisa compreender, ele precisa entender. Mas o que significa isso? Né? A pessoa precisa ter, não é muito importante, a gente não ouve muito falar isso na escola, é importante que os alunos tenham criatividade na forma de desenvolver um exercício. Muitas vezes, né, um teorema de matemática tem várias formas de se chegar
numa conclusão, não somente um caminho. Aí fala, olha, os alunos precisam ter criatividade. Mas como você ter a criatividade se você não tem a base do conhecimento daquilo? Então, para eu chegar na parte criativa, eu tenho que construir uma série de habilidades para eu conseguir criar alguma coisa. Querer exigir uma criatividade sem nenhuma base é como se jogar num oceano, né, em alto mar. Você se afoga, você não chega em lugar nenhum. Então, um professor que fala, os alunos precisam ter criatividade, não é da boca para fora que se fala assim, mas sim entendendo. E aqui a taxonomia de Bloom pode dar para nós um entendimento sobre isso, né? Então, vamos lá. Com essa taxonomia de Bloom, então, o que aconteceu? Houve uma padronização da linguagem no meio acadêmico. E com essa padronização, a gente tem a clareza dos objetivos, né? Que objetivos que eu quero? Porque muitas vezes o objetivo de uma disciplina, de um curso, não é fazer com que a pessoa, com que o aluno, ou a aluna, adquira grandes competências, mas sim que ele tenha, às vezes, um conhecimento mínimo, né? Isso é um objetivo. Eu preciso, por exemplo, aqui nesse nosso curso, é o objetivo do nosso curso que vocês terminem a disciplina como pedagogos e pedagogas? Claro que não. Não é esse o objetivo, né? Então, o objetivo é vocês, é um conhecimento, é conhecer, né? Então, eu não vou propor aqui ninguém que crie nada de novo dentro do campo da pedagogia, né? Então, ou seja, tem que ter uma congruência entre o objetivo e as atividades que nós vamos fazendo. E um objetivo em relação à avaliação do nosso curso, né? Então, até que ponto vocês serão avaliados? Quais são as nossas atividades que nós vamos fazer para atingir o objetivo desse curso, né? Primeiro, não é formar pedagogos e pedagogas, né? Mas sim conscientizar, né? Nós estamos num nível ainda de desenvolvimento, né, nessa competência que não é do mais elevado. Bom, falando então do mais elevado, o que a gente tem num trabalho original de Bloom, de 1956, o que ele propôs nessa hierarquia? Então, vamos começar aqui de baixo, gente, nesse conhecimento aqui, ó. O conhecimento, né? Então, o que aqui no artigo está muito, né, vocês podem ler depois, não sei se alguém vai ter tempo, né, mas o que vem a ser esse conhecimento? Tem a tabela aqui, na página 426 do artigo. Então, ele vem aqui com a definição de conhecimento, né? Habilidade de lembrar informações, lembrar conteúdos, né? Isso é o conhecimento, não é muito mais que isso. Inclusive, às vezes, repetir com as mesmas palavras da outra pessoa. Então, aqui eu estou num nível de hierárquico ainda básico, né? E depois, compreensão. O que é a compreensão? É a habilidade de compreender e dar significado a um conteúdo. Já é uma segunda etapa. Aí, uma aplicação, né? A aplicação, olha, é importante uma aplicação. Isso foi, então, essas palavras foram usadas por Bloom. Foram essas as palavras, né? Então, a aplicação é uma habilidade de usar informações, usar métodos e usar conteúdos. Puxa, se eu já estou conseguindo usar, se eu já estou conseguindo aplicar, já estou num nível superior. Aí vem a análise, classificar, comparar, né, contrastar. Eu já estou analisando. Análise significa quebrar em fragmentos, entender os fragmentos para entender o todo. Já estou num outro nível.
No outro nível de síntese, é uma habilidade já ao contrário, né? De agregar e juntar partes com a finalidade de criar um novo todo. Então, eu conheço as partes separadamente, mas eu consigo também sintetizar aquilo e construir um novo conhecimento. E, finalmente, né, ter uma habilidade de avaliação. O que é avaliação? É julgar o valor daquele conhecimento. Quanto que aquilo é importante para a minha vida, etc. Então, vocês percebem, né, quando um professor se prepara para dar uma disciplina, para dar um curso, é importante que ele já subiu com o seu próprio conhecimento nessa escalada hierárquica. E muitas vezes o professor ele está entre o 1 e o 2 aqui. Ele mal às vezes compreende o assunto e ele vai dar aula, né? Por isso que acaba ficando difícil o relacionamento com o aluno, porque o próprio professor não chegou lá no nível superior de hierárquico da sua própria formação. Né? Bom, então isso em 1956. É aí o grande lance do Bloom, é a grande contribuição, a gente fala Bloom, né? Não foi somente o Benjamin Bloom, mas uma equipe, mas como ele foi o primeiro autor do artigo, e ele que encabeçou essa ideia, acabou ficando esse nome, taxonomia de Bloom, mas é uma equipe, né? Então, em 2001, teve uma revisão dessa taxonomia, e nessa revisão, então, trocaram as palavras por verbos, né? Olha só, agora a gente fala, então, que a taxonomia, ela é composta por verbos, porque isso vai ajudando a gente a organizar melhor essa hierarquização. Então, no lugar de falar conhecimento, se fala em lembrar. No lugar de se falar em compreensão, fala entender. Na aplicação é aplicar. Eu já vou explicar para vocês o porquê desses verbos, né? Então, de substantivo que estava na proposta de Bloom, agora nessa revisão mais recente, né, desse 2001, então, uma hierarquização, usar, então, esses verbos, tá? Então, no lugar de avaliação, usar a palavra criar, né? Sim, e assim por diante. E vocês observem, então, olha, que nessa flechinha é o conhecimento. À medida que você sai da tarefa mais simples e vai para mais complexa, nós estamos realmente adquirindo conhecimento. Então, apenas lembrar de um assunto não é conhecer. Entender não é conhecer, né? Aplicar ainda não é conhecer, né? Conhecer é chegar lá em cima. Isso é onde se atinge o conhecimento mesmo, né? E aqui entra o seguinte, aí que vem a grande importância da coerência de um curso, né? Vamos pensar nos nossos cursos universitários. O professor que dá uma aula, ele muitas vezes copia na lousa, né? Ele dá lá escreve um conceito, e numa prova ele fala, onde você aplicaria esse conceito? Analise esse conceito. Então, ele chegou na aula dele, num ponto, não deu material, não deu subsídios, não integrou os seus alunos em patamares mais elevados, e ele acaba achando que o aluno tem que ser criativo. Né? Nossa, eu falei isso aqui e os alunos continuam repetindo o que eu falei, eles não têm criatividade. Ou seja, vocês percebem uma falta de congruência entre como é ensinado e como é pedido para esse aluno. Né? Então, ele vai
trabalhar de um jeito na aula, ele vai trabalhar num curso e depois ele exige dos seus alunos outra coisa. Ou seja, para a gente ter uma coerência, então, peraí, então qual é o objetivo desse professor? Ele quer que os alunos lembrem do conceito? Tá bom, então lembre desse conceito. É muito comum, né, a gente falar, aprenda agora, guarda isso, guarda lá numa caixinha, que isso vai ser importante no futuro. Isso também não é ruim, porque muitas vezes, por exemplo, se você ensina o A, B, C, D, E, o alfabeto, mas o que eu vou fazer com o alfabeto? Nada. O que eu faço com A, com B, com C, com D? Eu não faço nada com aquilo. Mas, se você não começar a ensinar para uma criança as letras, na hora que você vai formar uma palavra, então, percebe que, mas, então, cada nível com o seu objetivo, né, e como o professor tem que ter essa consciência de como ele quer que até que ponto ele quer os seus alunos, o seu conhecimento, tá bom? Então, isso, gente, começa a fazer muito sentido para os professores a tomar as suas práticas de forma consciente e muito coerente com a sua ação, né? Então, parece simples, né, mas não é simples, é uma coisa muito complexa e, ao mesmo tempo, muito esclarecedora, acaba esclarecendo para a gente isso aqui. Então, eu quero que o aluno chegue aonde e como que vai ser a minha prática. Bom, e aqui, então, vamos lá, vamos fazer um exemplo, né? Então, como nós falamos, vamos voltar um pouquinho, olha, vocês estão percebendo aqui que os verbos estão todos no infinitivo, né? Lembrar, entender, aplicar, está no verbo infinitivo. Então, eu tenho um verbo infinitivo, mas o verbo infinitivo não diz muito de como fazer. O infinitivo fala assim, eu quero isso, né? Mas assim, agora eu preciso do gerúndio, nossa, tá meio confuso, né? O gerúndio vai esclarecer o que e como fazer. Vamos fazer o seguinte, isso, gente, eu estou passando para vocês os conceitos, né? Vocês viram que eu não dei ainda um exemplo de aula, mas eu estou dando aqui, eu estou desenvolvendo aqui conceitos, né? Então, olha, voltando um pouquinho nos nossos conceitos da taxonomia de Bloom, né? Eu estou trabalhando com vocês falando o seguinte, que existe uma hierarquia de habilidades que você vai dando ao aluno para desenvolver e chegar no conhecimento. Isso é o conceito, é o conceito da taxonomia de Bloom. Uma vez que a gente está falando desses conceitos, então, agora, nós vamos para um exemplo. Eu peguei aqui num artigo de uma disciplina de bioengenharia, né? Bioengenharia, que envolve engenheiros, tem biólogos, tem biomédicos, nós temos várias pessoas aqui no nosso grupo. Então, numa disciplina de bioengenharia, vamos ver como é que seria a aplicação dos objetivos usando, então, uma taxonomia de Bloom. Olha aqui, ó. Então, o meu primeiro objetivo nesse curso, listar e categorizar os biopolímeros apresentados em sala. Tudo bem? Agora, como é que os alunos vão atingir isso? Reconhecendo a estrutura química e funções de cada um desses biopolímeros. Perceberam? Então, se eu parar aqui, listar e categorizar, eu não sei como eu vou fazer isso. Mas, quando eu colocar no meu objetivo o gerúndio, reconhecendo a estrutura, quer dizer, eu quero que o meu aluno reconheça a estrutura química e funções de cada um dos biopolímeros. Tá? Então, é aqui que entra, agora aqui está claro, esse é o objetivo número 1 dessa disciplina. Né? Gente, é um dado
desse artigo que está aqui nessa fonte, né? Até cito aqui a fonte de onde eu achei, né? Então, esse seria vocês percebem que, ó, listar e categorizar. Onde que a gente está aqui nesse objetivo? Nós estamos aqui, ó, lembrar. Então, é um objetivo simples ainda, né? Um objetivo do começo de uma disciplina. Bom, então, beleza. Atingiu isso? Atingiu. Vamos para o segundo objetivo da disciplina, ó. Descrever e identificar. Já começou a ficar um pouquinho mais complexo, né? Descrever e identificar os tipos celulares. Como? Comparando-os quanto à complexidade, organização e relação com o meio em que vivem. Olha lá, então ele vai descrever e identificar, mas como que ele vai fazer isso? Comparando, né? Então são os verbos do gerúndio que dão o como atingir aquele objetivo. Tá? Então aqui eu já estou num patamar mais elevado, tá? Se vocês olharem isso, gente, na página do artigo 426, daquele artigo que eu passei para vocês lá da taxonomia, se vocês olharem, então, nessa página tem uma tabela, né? Então, você tem os verbos, embora aqui está usando a taxonomia de Bloom, lá de 1956, a sua proposta inicial, mas nós temos aqui os verbos, né? Olha lá, para enumerar, definir, descrever, identificar. Isso eu estou ali na base, na primeira base. Bom, depois, vamos um pouquinho mais adiante nessa nossa disciplina. Vamos para um terceiro objetivo. Explicar com suas palavras a relação entre as proteínas e os demais biopolímeros e bioprodutos. Gente, agora ele vai explicar com suas palavras e não mais reproduzir as palavras do professor. Então, ele já está atingindo outro nível. Como ele vai fazer isso? Inferindo a influência de sua estrutura nesse processo. Olha só, né? Então, inferindo, ele vai colocar essa estrutura, como é que isso ele já começa a fazer outras relações. Outro objetivo dessa disciplina, construir, olha agora, já estou lá no patamar superior, construir o raciocínio e resolver exercícios de cinética de micro-organismos, comparando os balanços de massa. Bom, para ele chegar nesse ponto, ele já deve estar lá no meio da taxonomia, né? Ele já está lá na sua aplicação, né? Então, ele está em aplicar. Vamos voltar um pouquinho? Vamos lá, olha aqui, ó, ele já está aqui na terceira. Aplicar. Então, ele passa do lembrar, ele já vai para ele passou pelo entender, e ele já está lá no aplicar. O professor faz esses andaimes com os alunos. Ele vai desenvolvendo isso no seu curso. Vocês já perceberam que quando a gente faz disciplina com um professor coerente, ele vai levando você, a hora que você termina o curso, você fala, eu atingi esse conhecimento, né? E não fica somente no monte de decoreba, mas sim, você percebe que você vai conseguindo enxergar o mundo daquele assunto, ele não fica restrito somente ali em reproduzir, tá? Então, já estamos aqui no aplicar, né? Olha lá, explicar com suas palavras e depois inferindo. Bom, depois, olha só, aqui, olha o quarto objetivo, construir o raciocínio e resolver... não, desculpa, já pus aqui, né? Não, tá, desculpa, é o quarto mesmo, eu estava aqui no... Construir o raciocínio e resolver exercícios comparando os balanços de massa. Olha só, quando você começa a comparar conceitos, você já está lá em cima.
Quinto, né, apontar, olha só, agora é a hora que você começa a apontar as técnicas para modificação genética e ilustrar seu uso em bioprocessos, checando como essas técnicas impactam em termos produtivos. Olha só, a hora que você chegar nesse ponto, você já está lá em cima. Então, você parte de uma... Então, nós temos aqui uma hierarquia de construção do conhecimento. Chegou nesse ponto, atingiu o objetivo da disciplina, né? Dessa disciplina foi um pequeno exemplo que eu passei para vocês. Esse artigo, ele está muito completo, né? Não é o caso, então, de a gente... não é o caso de destroçar esse artigo aqui na nossa aula, porque eu gostaria muito que vocês colocassem também alguma coisa que vocês viram no artigo que faz sentido para vocês, que daqui a pouco eu já vou abrir esse espaço, né? Enfim, vocês tiveram a oportunidade de ler o artigo. E, então, para você, olha só, para você apontar as técnicas, né, e conseguir chegar nesse ponto, e você conseguir criar alguma coisa, é necessário você ter instrumentos para isso, né? Caso contrário, como eu já disse, é você se jogar em alto mar e se afogar, tá bom? Então, qual foi a grande contribuição, né? Então, o que acontece com essa ferramenta do Bloom? Olha só, ele ajuda, quando você atinge esses patamares, né, ajuda a planejar uma disciplina ou um curso de forma coerente, aonde eu quero chegar. Outra, você estabelece uma hierarquia de habilidades, né? Parte de onde e chega aonde. Vai estruturar essa disciplina de uma forma coerente. É estrutura. Gente, a estrutura é aquilo, eu preciso ter o alicerce para depois ter um telhado, ter certeza que esse telhado não cai. É eu subir degrau por degrau, chegar no último e saber que eu estou amparada pelos outros degraus da escada. Né? Para isso, também, você tendo essa consciência, né, você vai estabelecer estratégias educacionais e efetivas, tá? Então, que estratégia que eu vou estabelecer para chegar lá? Bom, outra coisa é perceber o nível do desenvolvimento dos alunos e das alunas. Perceber, né? Às vezes o próprio professor não entende em que nível que seus alunos estão, e eles cobram coisas que os alunos não atingiram, os alunos e as alunas não atingiram. Ele tem que ter essa consciência. Então, uma prova, por exemplo, uma avaliação, é uma forma também do professor, não é somente dar aula, dar o castigo, como a gente está acostumado, né, mas sim como é que esses alunos e alunas estão compreendendo essa disciplina, como é que eles estão atingindo, que nível que eles estão. Eles atingiram um nível bom, adequado, né? E perceber o nível de desenvolvimento dos discentes e das discentes. Para isso, essa forma de classificar, né, dessa classificação da taxonomia de Bloom, ajuda também a saber o que avaliar. O que eu vou avaliar dos alunos? Tá? Então, por exemplo, quando você prestar um concurso para ser professor, num concurso, você está sendo avaliado lá no seu mais alto nível. Se você for para um concurso sabendo somente reproduzir o que está no livro, isso não te dá uma competência para ser professor, para ser aprovado no concurso. Por isso que você apresenta um projeto de pesquisa, por isso que você apresenta a sua experiência profissional, o que você fez, está lá no concurso, né? Quantos cursos você chegou a ser monitor de disciplina, que disciplinas você cursou, que artigos você publicou, olha
quantas habilidades está mostrando para ver se você tem competência para passar naquele concurso. Sabemos que os concursos têm outras vertentes, têm outras distorções. Não vamos entrar nessa seara, mas vamos pelo lado coerente das coisas, né? Então é isso, eu vou contratar um professor para dar aula na USP, para ser pesquisador da USP, para fazer trabalho de extensão na USP. Ele tem que ser competente. Então, que habilidades, né? Então, como vamos avaliar essa pessoa para entrar nesse concurso? Como vamos avaliar esse aluno para saber ele pode ir para outra disciplina, ou ele ainda tem que fazer aquela disciplina porque ainda ele não atingiu o mínimo necessário que exigia a sua habilidade para ir para frente, né? Bom, e outra coisa também para que serve? Estreitar o relacionamento docente e discente pelo comprometimento das tarefas. Né? Você põe essas tarefas e assim esse professor e esse aluno, professora e aluno, vão ter um relacionamento muito mais integrado, porque sabe o que está acontecendo naquela disciplina. E surpresas é muito ruim para todos os lados. Né? E, finalmente, aqui, gente, tem muito mais que isso. Né? Eu estou aqui hoje fazendo um apanhado geral. Isso é muito importante no ensino superior. Tá? Então, você atingir essa conscientização é muito importante para se colocar no ensino superior, né? Onde a gente se depara muito com grandes problemas no ensino superior. Pessoas que às vezes abandonam o curso porque ele não conseguiu acompanhar esse relacionamento dentro do curso, né? Porque as coisas não estão claras. Uma coisa é certa, todo mundo gosta de aprender. Todo mundo. O problema é como isso é feito. Quando a pessoa desiste de um curso, quando a pessoa desiste muitas vezes, né, o problema está às vezes nessa coerência de como isso está sendo desenvolvido. Bom, agora, como já dizia Paulo Freire, né, nós não estamos aqui querendo facilitar nada para ninguém. Os objetivos, né, então uma aula, eu tenho que ter alguns objetivos. E cada objetivo meu, eu vou ter um verbo para esse objetivo. Né? O que é o verbo? O verbo, gente, olha, nessa lista aqui da página 426, vocês vão encontrar muitos verbos no sentido, olha, você pode falar, ao final da aula, o aluno deve recordar conceitos. Como ele vai recordar? Falando ao final da aula, escrevendo em uma folha de papel, né? Então, não basta somente o infinitivo, mas como você vai provar que esse aluno está recordando aquele conceito, né? Nesta aula, é importante que os alunos é importante reproduzir o pensamento que o professor iniciou na aula. Olha lá, reproduzir. Então, ele pode somente lembrar o que o professor falou na aula. Já é suficiente para a sua aula. Percebe? Aí você fala, mas não é isso só que eu quero da aula. Eu quero que ele reproduza, né, falando, memorize, que muitas vezes pode ser memorizar. Então, vamos lá, vamos uma coisa bem simples. Eu vou ensinar o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, as letras. Eu quero que os alunos só memorizem as letras. É isso que eu quero. Vamos lá. Nós vamos ter uma aula de Libras, né, que eu tive um curso de Libras, né, vocês perceberam que eu falei algumas coisas. Então, eu quero que os alunos façam os sinais de memória. Só. Não quero nem que construam palavras, mas isso é suficiente para a minha aula.
Agora, eu tenho que ter um começo, um meio e um fim da aula, que é o que nós já vamos falar já, como que a gente desenvolve, então, essa aula, tá bom? Mais alguém, gente, quer perguntar? Muito obrigada, viu, Tiago, pela sua pergunta. Eu tenho certeza absoluta que muita gente tinha essa dúvida. Assim, agora que a senhora deu também esse exemplo do alfabeto, faz muito mais sentido, né? Tá Porque, bom? por exemplo, ensinar o alfabeto e na mesma aula pedir para as crianças, por exemplo, construir palavras seria muito complicado. Isso, isso. Mas, por outro lado, Tiago, eu não quero que essas crianças passem o curso só falando o alfabeto, né? Na, a minha segunda aula, então vamos partir que as crianças já memorizaram o alfabeto. Qual vai ser agora o objetivo da minha segunda aula? Não é mais só, pode ser recordar, mas eu tenho que dar um passo a mais. Né? O que, que eu quero com o objetivo dessa minha segunda aula? Ah, eles vão começar a construir sílabas. Tá ótimo. Na minha terceira aula, e aí vai, coisa num plano de aula, tem que estar bem definido, né? Aqui, na verdade, é a instituição, né? O que vocês vão pôr? Onde que vocês vão dar essa aula? Se vai ser uma aula num curso universitário, de preferência, né? Porque aqui nós estamos nessa preparação pedagógica num curso de pós-graduação. Qual é o seu curso? É engenharia? É medicina? É pedagogia? É biologia? Farmácia? Qual é o nome do curso? Qual é a disciplina? A turma? Né? Que turma que é essa? Turma do segundo ano, do terceiro? O título da aula é muito importante. Às vezes você começa a dar aula pelo assunto, mas qual é o título da aula? Gente, título é a última coisa que a gente põe num trabalho. Isso serve até para as nossas teses. Você fala, qual é o título da sua tese? O título é o menor resumo da tese. É o menor resumo da dissertação. Você faz a sua tese, 200, 300 páginas, aí você faz um abstract. O abstract você faz quando você terminou a sua tese. Porque você já tem sua conclusão, você já tem os seus resultados, você já tem de onde você partiu, e tudo isso tem que estar no abstract. E para chamar atenção, eu pego esse abstract e reduzo em poucas palavras, e isso vira meu título. Vira o título da tese. Né? Então, como é que eu vou começar uma tese pelo título, se eu não sei aonde eu vou chegar? Né? Senão, não é pesquisa. Se eu já sei qual vai ser o resultado, não preciso mais pesquisar. Eu já escrevo a tese, vou dormir, daqui 4 anos eu acordo e defendo a minha tese. Não é isso, né? Muito longe disso. Enfim, então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. Aqui, ó, título da sua aula. Tá? E o seu nome, né? Quem que foi o autor dessa obra-prima. Então, vamos lá. Essa é a identificação. Né? E aí, então, vem os objetivos. Aí, nesses objetivos, eu gostaria muito, quero, e vou cobrar isso, né, porque eu já estou pedindo, que tenham os princípios da psicologia, assim, embutidos nesses objetivos, tá? Pelo menos 3 princípios. Por que isso? Porque vocês vão trabalhar em 3 no mínimo nesse preparo da aula. Né? Então, vocês vão pôr, olha, nós queremos que o aluno, ou seja, aqueles princípios que nós trabalhamos, pelo menos 3 deles devem estar aí. E também os específicos. Aí vocês vão usar a taxonomia de Bloom. Tá? Pelo menos 3 também, eu não coloquei 3, mas no mínimo, 3 objetivos específicos. Devia ter colocado ali, né? No mínimo 3 também. A primeira parte aqui, então, essa parte dos objetivos. Depois, o desenvolvimento da sua aula. Como é que você traz o seu incentivo inicial? Né? Como é que você incentiva os seus alunos inicialmente? Você vai falar, você vai apresentar um quadro, você vai
né? Apresentar um filme, apresentar uma imagem. Como você vai, então, introduzir esse assunto na sua aula? Por que isso? Aqui você vai fazer a criação de sentido. Aqui eu preciso criar o sentido. Para que serve isso que nós estamos estudando? Por isso que o professor, ele não pode estar muito num nível hierárquico do conhecimento muito baixo. Porque se ele estiver aqui, ele mal vai poder estimular o seu aluno a querer estudar aquele assunto. Quanto que a gente já estudou isso, né? Fica ali e... Por que eu estou estudando isso? Onde eu vou chegar com isso? Não, fique aqui, fique aqui. O próprio professor, muitas vezes, não sabe onde que aquilo chega. Né? Por isso que, quando você souber alguma coisa, né, olha a diferença quando você faz um curso com um especialista no assunto. E em universidade pública, os professores, eles dão disciplinas, normalmente, da área que ele trabalha. E os exemplos que ele dá são da área que ele pesquisa, que ele tem experiência. Então ele vem, às vezes, com um assunto básico, mas ele dá lá aquele exemplo que te faz abrir a sua mente. Né? Então é nesse ponto que você incentiva seus alunos, que você cria sentido. É aqui que nós estamos falando, então, da criação de sentido. Quando a gente falou das nossas... Olha só quantos conceitos estão envolvidos aqui, gente. Tem muitos conceitos que nós fomos aprendendo ao longo do curso e agora a gente pode aplicar isso no nosso plano de aula. Né? Eu não conseguiria falar isso para vocês no início do nosso curso, mas agora eu posso falar. Criação.